Gente, esse vídeo está encantado. Sei lá, deve ser a 7ª vez que eu estou tentando gravar ele, mas vamos lá. Oi pessoal, Natália Saavedra por aqui. Se você já me conhece, gratidão por voltar. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nesse canal a gente transmite conhecimento que transforma. Já deixo avisado que estou vibrando muito forte no arquétipo do tigre. Então, vamos dizer que vai ter momentos em que as coisas vão parecer que eu estou dando um salto para morder vocês, mas não é isso, é simplesmente o arquétipo do tigre vibrando, chamando para um salto de consciência. Já deixo aqui bem explicitado, esse vídeo é uma conversa de ressonante para ressonantes. Se você tem alguma dúvida sobre como pedir, como fazer pedidos de consciência e etc., entre em contato com a equipe do professor Hélio Couto, somente eles estão autorizados a falar em nome da ressonância harmônica. Portanto, acho que já está bem claro isso depois de vários vídeos, mas vamos lá, vamos deixar claro para todo mundo, para que todos estejamos na mesma página, ok? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre zona de conforto, ok? Falando de zona de conforto, eu vou me arrumar para ficar mais confortável. Gente, vocês já notaram o quanto nesse momento da humanidade parece que mais e mais pessoas estão assim, tipo, sendo sacudidas, sendo chamadas para saírem literalmente das zonas de conforto respectivas? Então, tem uma explicação sobre isso. Eu já falei para vocês algumas vezes para vocês buscarem o blog da Laura Botelho. A Laura Botelho, ela fez vários textos desde 2006 e 2008 e tem muita informação lá super importante para vocês lerem, para ampliar a mente de vocês, ampliar o paradigma. Recomendo que leiam. Ela já vinha falando sobre essa questão de que a Terra, o eixo da Terra, está se alinhando com o centro da galáxia e que nós começamos a ficar alinhados com esse centro da galáxia e recebemos uma quantidade muito grande de neutrinos, né, que é uma molécula, partícula, eu sempre esqueço, que consegue passar qualquer superfície, inclusive o corpo humano, e que pode fazer modificações até mesmo a nível de DNA biológico, tá? O que inclui plantas, animais e pessoas, né? E que essas informações, que esses neutrinos teriam muitos fótons, que a gente estaria recebendo também muitos fótons, etc., do centro da galáxia, ou seja, a gente estaria recebendo uma quantidade muito maior de luz, e que é por conta disso que todo mundo já está recebendo uma grande quantidade de impulso, de facilidade para se abrir para outros assuntos, como o que existe além desse mundo material, né? Eu acho que é sempre uma coisa importante. Como eu já falei para vocês, acho que já está bem claro, assim, nos últimos vídeos eu falei para vocês sobre o fato de que, pelo menos para mim, a partícula inexiste, ou seja, se você vier falar para mim de célula, de questões materiais, de questões, né, daqui, que para você são reais, eu já vou informando para você que para mim isso já não é algo que eu discuto mais, tá? Para mim isso já é ponto pacífico, que isso já existe onda, ok? Isso é a consciência do próprio professor Hélio, que para mim tem ficado cada vez mais integrado, que eu tenho entendido e que tem me feito compreender um pouco melhor essas questões. Então, nós somos onda e nós estamos recebendo toda essa chuva de luz, de fótons, de neutrinos que está nos modificando e nos ampliando a nossa consciência e expandindo a nossa capacidade de compreender tudo que existe além do invisível. Isso nos faz, nos tira da nossa zona de conforto já só pelo ambiente em que nós estamos, ok? Só que com a ressonância isso fica ainda mais forte, porque afinal de contas, como o professor explica no caminho das palestras, quando você pede um arquétipo ou uma consciência ou o que quer que for, se você deixa de usar aquilo, ou seja, de colocar em prática aquilo que você pediu, por isso que tenha muita atenção àquilo que você pede, você começa a somatizar. Pediu a consciência do Júlio César, por exemplo, e você quer ficar em casa só lendo o livro e estudando. Você vai somatizar no seu corpo, porque o Júlio César foi um grande líder, ele estava ali para falar com as pessoas, para levar informação, para conquistar territórios. Ele era um homem que tinha essa capacidade de liderança, de masculino, de ir para fora. E Yang é energia
expansão, fora, ok? Portanto, se você está usando o arquétipo do Júlio César para ficar dentro de casa lendo o livrinho, chuchu, algo está incoerente, tá entendendo? E quando algo fica incoerente dentro da gente, incoerência gera dis-ease, ok? Que é doença em inglês. Por que eu uso a palavra em inglês? Porque dis-ease é dis, que é disconnected, desconectado, do ease. Ease é fácil, facilidade, fluxo. Portanto, quando você está desconectado do fluxo, é quando você está incoerente. Portanto, se você pede uma consciência para você ficar em casa, ou você começa a sentir o impulso da consciência daquele arquétipo e você não segue aquilo que está sendo pedido, você começa a somatizar no seu corpo, tá ok? Então, a zona de conforto, ela muitas vezes ela passa despercebida pela gente, porque muitas vezes a gente tem comportamentos que estão lá atrás que a gente nem mesmo questiona mais, sabe? Então, vou dar um exemplo para vocês que é super comum, principalmente para quem está nas primeiras ondas ou para quem ainda não pediu a sua onda, mas que já começa a envisajar, como é que a palavra é? Começa a buscar a ideia de pedir a sua própria onda, por exemplo. Muitas pessoas buscam a ressonância porque, de uma maneira ou de outra, desejam a casa, carro, apartamento. Tá? Mesmo que diga que não, no fundo, sim. Porque quer se tornar uma pessoa mais magnética para ter um namorado, tá? E isso acontece, às vezes, até mesmo sem a própria ressonância. Tem muitas pessoas... É duro. Tem muitas pessoas, por exemplo, que tem uma realidade que está ruim, por exemplo, tem muitas dificuldades, estão solteiros, solteiras, estão doentes, estão sem emprego, etc. E aí a pessoa o que faz? Começa a se agarrar na espiritualidade, se agarrar na oração, Jesus me salva disso daqui, tá ok? Aí a pessoa começa nessa caminhada, começa a, sei lá, ir num centro espírita, a receber passe, começa a fazer, sei lá, curso de reiki, curso de apometria, curso de tarô, curso de sei lá o que, entendeu? Você escolhe o curso que você achar melhor. E aí essa pessoa pega, começa nessa caminhada toda, né? Começa a fazer ressonância, faz o caminho das palestras, né? Mas no dia, hora, minuto em que consegue o namorado, o emprego, o apartamento, o que faz? Sai. Para com tudo, para com o curso de reiki, para de se auto-aplicar reiki ou aplicar reiki no ambiente, para de fazer apometria, para de fazer constelação, para de fazer tudo. Porque, afinal de contas, o objetivo da pessoa não era mudar. Lembra que a ressonância é uma ferramenta de iluminação espiritual. Eu não estou criando palavras da minha cabeça, não é voz da minha cabeça, está escrito no site do professor Hélio. É uma ferramenta para você se iluminar. E aí, a partir do momento que você conseguiu um namorado, ou um emprego, ou um apartamento, você para com tudo. Porque o seu objetivo não era a iluminação espiritual. O seu objetivo era conseguir a casa, carro, apartamento, namorado, emprego, etc. A gente tem que ter muita atenção sobre esses comportamentos de zona de conforto. Porque o que pode acontecer é que talvez para você não seja isso, talvez seja a cura de uma doença, talvez seja tal coisa, não interessa, você muda a palavra. Lembra? A palavra é só um símbolo, tá ok? Portanto, perceba, porque muitas vezes você não cria a solução porque é uma forma da sua equipe espiritual te manter na caminhada de você continuar buscando a iluminação espiritual para ver se algo entra no concreto, que é a sua mente, tá? Só que você pode, muito bem, eu vou contar uma coisa para vocês que pode parecer incrível, tá? Só que é possível
você ter um namorado, ter uma casa, ter um emprego legal e você continuar buscando iluminação espiritual, tá? As duas coisas não são excludentes. Eu sei que talvez muitas pessoas se acostumem com essa ideia de que a gente só pode buscar uma coisa para ter outra, né? Que tem que ser uma troca. Nem sempre, gente. Dá para você querer ter tudo que você já tem ou que você alcança sem você precisar ter que abrir mão da sua busca espiritual. E quando você solta isso, aí tudo vem para você. Porque o objetivo é você buscar a iluminação espiritual, é você buscar se expandir cada vez mais, você expandir a sua consciência. Aí, enfim, pelo menos pra mim, é isso que faz sentido, tá? Então, muitas vezes, a busca pela iluminação espiritual, ela tá disfarçada de uma zona de conforto inconsciente, uma busca inconsciente pela própria segurança. Reveja suas reais motivações por trás daquilo que você está buscando. Porque eu já vi vários relatos de pessoas que começaram a ressonância e aí, não consegui os resultados que estava buscando, mas o resultado que estava buscando era casa, carro, apartamento, namorado e etc. E aí, porque não conseguiu isso imediatamente, parou a busca espiritual. Isso não é busca espiritual, gente. Isso é ego, sabe? É o ego que fica buscando trocas em todas as relações, em tudo que faz. O ego busca ganhar em tudo aquilo que ele está fazendo. A gente tem que ter equilíbrio de troca? Tem que ter. Por exemplo, você não vai ajudar uma pessoa que não te pediu ajuda. Ou, por exemplo, como acontece muitas vezes comigo, às vezes uma pessoa vem, entra em contato comigo, eu vou lá, eu ajudo, eu passo, faz tal coisa, faz tal outra coisa. Ajudo gratuitamente, gente. Gratuitamente, porque eu sei que se eu estivesse no lugar da pessoa, eu gostaria que alguém tivesse me ajudado, como muita gente muitas vezes me ajudou. Agora, o que eu vejo é que passou 2, 3 semanas, a pessoa vem de novo me pedir ajuda e não colocou em prática aquilo que já foi dito, eu fecho a minha boca, não falo absolutamente mais nada. É porque você tem que ajudar. Não. Equilíbrio. E muitas vezes ajudar uma pessoa é fazer a pessoa ficar adulta. É a pessoa não depender de absolutamente ninguém. É a pessoa botar força nas pernas, levantar e começar a caminhar. E isso é ajuda. É sair dessa zona de conforto, de buscar sempre algo no externo, de buscar algo fora, como se você precisasse de algo fora de você. Então, às vezes é muito triste você observar pessoas, às vezes, não sei se isso acontece com vocês, comigo acontece muito. Volta e meia a pessoa começa, não, agora terminei meu relacionamento, agora eu vou numa busca espiritual, agora eu vou buscar me conhecer, agora eu vou não sei o quê. No minuto que a pessoa conseguir um namorado, pronto, solta toda essa vontade de se conhecer, solta toda essa vontade de fazer diferente, solta toda essa vontade de fazer mais. Então, será que você agora, nesse momento que você está sem alcançar as coisas que você está buscando, que você está pedindo na sua ressonância, será que isso não é somente uma maneira de você se dar conta de que você está buscando fora uma coisa que você tem que mudar dentro de você? De novo, a ferramenta da ressonância é para você se iluminar. Quando você se ilumina, quando você começa a realmente praticar tudo aquilo que está sendo explicado pelo professor Hélio, você se torna uma pessoa magnética, você traz para você, você atrai para você tudo aquilo que você precisa. E isso significa que você acaba saindo da sua zona de conforto. Como eu falei antes, se você está recebendo a energia do arquétipo e você está em casa lendo o livro, ao invés de ir fazer as coisas, é claro que você vai somatizar. Se você está na sua zona de conforto, em algum nível, você vai continuar estagnada em muitos níveis. Por isso que é muito difícil, às vezes, eu pensei, né, no último vídeo, eu cheguei a falar para vocês, vamos fazer um grupo e tal, quem sabe, o pessoal que tá também, que já entendeu que a partícula inexiste, etc. Só que aí eu me dou conta
que nem todo mundo tá na mesma página. E às vezes é bem desafiador a gente estar em grupos. Às vezes é muito desafiador você sustentar. Porque o que acontece muitas vezes é que quando você tá num grupo, assim como num relacionamento, assim como com você mesmo, com você mesma, você entra na zona de conforto. E você fica naquela coisa de não sair mais do mesmo, sabe? E às vezes o que a gente busca é justamente pessoas que estejam além para nos puxar a ir além e a gente começar a se puxar a ir além o tempo todo. E nem sempre isso a gente consegue fazer com grupos. O professor Hélio, ele fala, né, que esse caminho é um caminho muito solitário. E eu começo a entender cada vez mais isso, sabe? Por mais que eu até tenha um grupo de estudos, eu tenho outros amigos, outras amigas que às vezes eu vou, partilho, tiro dúvida, etc. O que eu percebo é que a gente cresce muito quando a gente passa nossas próprias zonas de conforto com a gente mesmo, sabe? Com a gente mesma. Quando a gente olha diretamente, a gente faz esse exercício de buscar as nossas motivações internas. Não para mostrar para os outros, assim, sabe? Nas redes sociais, etc. A gente faz esse exercício íntimo da gente com a gente mesma, sabe? Para entender as nossas questões, para a gente conseguir sair da nossa zona de conforto. Falei para vocês do Jean-Van Elan, eu acho que é assim que se diz, né, o nome dele, que ele estava expandindo muito a minha mente, né, me incomodando muito, me desassossegando muito. Eu comprei os livros dele, né? Os 3 ou 4 primeiros livros dele do Mentalma, né, que é uma espécie de yoga mental, e é justamente a maneira que ele encontrou para conseguir gerenciar o estresse do dia a dia e continuar praticando a espiritualidade e expandindo cada vez mais a consciência dele. E eu achei super interessante porque uma das perguntas que ele fez, que é uma pergunta que me incomodou demais, que foram as perguntas de como você usa o seu tempo, né? Foi mais de uma pergunta, né? Mas quanto você usa do seu tempo, quanto do seu tempo você usa para a espiritualidade e o que você gostaria de deixar de fazer para que você pudesse se dedicar mais para a espiritualidade. E aí eu comecei a pensar, sabe? Porque, querendo ou não, eu, né, participo do grupo, muitas vezes eu faço as minhas práticas, tenho as minhas práticas diárias, eu leio entre 1 a 2 horas por dia, muitas vezes, livros de espiritualidade, faço as minhas práticas, os meus exercícios, etc. Mas eu disse, cara, dá pra fazer mais coisa. Eu tenho tantas horas disponíveis. Por que eu não estou usando para isso também, sabe? E isso começou a me fazer ver a minha própria zona de conforto. Olha só, a reflexão que foi feita internamente, sabe? E eu percebi que muitas vezes a gente acaba se acostumando até mesmo com o próprio desconforto, sabe? E se acostumando com aquilo que a gente já está acostumado a se desafiar, sabe? É a questão do exercício físico, por exemplo, a questão do que o corpo acostuma, por exemplo, depois de um determinado tempo, o quanto de ferro você consegue puxar. É a mesma questão com a quantidade de livros que você se acostuma a ler, sabe? Eu tenho me exercitado no sentido de que antes eu lia um livro por vez e eu terminava e aí depois começava um outro. Aí eu disse, não, peraí, vamos ler 2 livros por vez, porque é o que acontece, que às vezes você começa a ler um livro e aí você começa a se cansar daquele livro, aí você quer fazer outra coisa, aí você vai pro celular, aí você vê um vídeo, aí você faz uma coisa, tal. Aí eu disse, não, vou ler 2 livros ao mesmo tempo, que daí quando eu canso de um, eu vou e leio o outro, e assim eu vou me exercitando, né? Porque daí a minha mente tem que ficar concentrada em qual foi o ponto que eu parei no livro 1, qual foi o ponto que eu parei no livro 2 e conseguir partir da onde eu estava, né? Ou seja, comecei a me desafiar a sair da zona de conforto. Aí, agora, eu subi pra, deixa eu ver, 1, 2, 3... Eu tô mais ou menos com uns 4 a 5 livros, assim, que eu estou em leituras intermitentes, sabe? E praticando, colocando em prática as coisas que eu estou lendo. E tô lendo desde sobre Feng Shui até sobre outras questões da própria consciência do planeta Terra, da Kundalini da Terra,
outro livro que foi indicação do Cláudio, gratidão pela indicação do livro sobre a serendipidade, né, que é sobre o acaso. Tô lendo um outro livro sobre os ritos tibetanos, que eu já terminei de ler, mas agora eu estou praticando. Em paralelo também teve um outro livro sobre o Milagre da Manhã, que também agora falta a parte de colocar em prática, que está sendo um desafio maior. Então, assim, várias informações ao mesmo tempo, tudo isso andando ao mesmo tempo, então saindo muito da zona de conforto. E isso é a gente continuar praticando esse exercício da gente ir para a iluminação, a gente sair da zona de conforto, ir além, continuar indo além, mesmo quando a gente já tem aquilo que a gente pediu, né? Eu acho que isso é um assunto muito importante da gente falar, da gente se conscientizar, da gente prestar atenção onde no nosso dia a dia, onde a gente ainda está na nossa zona de conforto. Acho que, pelo menos eu, né, eu acho que ainda tenho muito para caminhar, assim, para sair da zona de conforto, porque eu vejo que, não estou gravando tantos vídeos quanto poderia, não estou fazendo tantas coisas quanto poderia, sem ser uma cobrança, no sentido de algo pesado, difícil, etc. No sentido de, olha como tu pode mais, olha quanto tu tem muito mais capacidade. E olhando dessa forma amorosa, positiva, não estou fazendo tanto mais, só que olha o quanto já consegui fazer, o quanto eu estou conseguindo sustentar. E ir além, sabe? Às vezes eu vejo pessoas, né, que às vezes falam que, por exemplo, estão tentando manifestar um relacionamento, estão tentando manifestar um emprego ou uma solução financeira. E o que eu vejo é que muitas vezes a gente se acostuma também em estratégias antigas que a gente tem, né? Por exemplo, para conseguir um emprego até um certo tempo, bastava você mandar currículo. E aí alguém te chamava para uma entrevista, você passava a entrevista e você tinha um emprego. Antigamente era assim. Hoje em dia, o mercado está muito diferente. Então, não basta você mandar currículo, você precisa fazer outras coisas, você precisa entrar em contato com grupos de networking, você precisa começar a escrever no seu perfil LinkedIn, você tem diversas oportunidades dentro do LinkedIn, sério, assim, de coisas que você pode fazer para você ser mais visto, vale a pena? Dá para você pesquisar de graça sobre isso no YouTube, tá? Já vou avisando. Você precisa, por exemplo, começar a colocar em prática as suas próprias intuições, as suas próprias inspirações. Por exemplo, estou buscando emprego, mas nesse momento não estou conseguindo ser chamada para uma vaga ou para uma entrevista. Então, e eu senti aqui que eu tenho que fazer brigadeiro, vou começar a fazer brigadeiro, vou começar a vender brigadeiro, vou usar o meu Instagram para vender tal coisa. Não estou conseguindo fazer tal coisa, vou fazer outra coisa. E assim você vai mudando a sua estratégia para você conseguir aquilo que você deseja, porque é isso que a ferramenta da ressonância harmônica quer de você, que você entre em ação. Ação através da inação, ou seja, é você fazer tudo aquilo que você pode fazer, você esgotar todas as suas forças e depois você soltar, sabendo que o resultado vem. Portanto, só fazer aquilo que você sempre fez e que você já viu que não está, que está te dando zero resultado, vai te deixar no mesmo lugar. Entende? É sobre isso, sabe? Eu, pelo menos, eu tenho um amigo meu que ele me ensinou, né, nessas férias, assim. Foi muito interessante, porque eu tenho um amigo meu que eu já conhecia um pouco, né, sobre esse lado dele de ser investidor, etc. E aí eu encontrei um outro amigo meu que do nada, eu nunca tinha visto esse lado dele. Do nada, a gente sempre ficava discutindo espiritualidade, que ele acredita que a gente tem que ir com a galera do nosso lar. Ele é um dos que vai entrar no ônibus do nosso lar e eu já falo outra coisa, né? Então, muitas vezes a gente acaba batendo boca sobre isso. Batendo boca de uma maneira, a gente se ama, né? Então, isso não muda. Só que ele é careca, né? E eu de cabelo curtinho, então ficava um batendo de frente com o outro. Então, eu não conhecia esse lado dele, né? E aí, agora, dessa vez que eu fui, eu conheci essa parte de investimento. E aí eu vi, gente, olha quantas oportunidades que eu não estou colocando em prática
porque eu fico na minha zona de conforto de só ficar lendo sobre espiritualidade, só ficar vendo sobre espiritualidade e não praticando também nessa parte de mexer a energia do dinheiro. Eu vejo que eu ainda tenho muitas questões com o dinheiro, sabe? Com questões, às vezes, até de vergonha de fazer sucesso. Vergonha de crescer. Gente, eu falo isso pra vocês e dá vontade de chorar, assim. Porque pra mim é tão difícil essa coisa, assim, sabe? De querer ser vista por aquilo que eu faço bem, sabe? Assim, é muito difícil pra mim, assim, sabe? E, pô, tô aqui, tô na 15ª onda, faço vídeo aqui com vocês, falar com vocês sobre essas questões e tantas outras, né? Falar que a partícula inexiste, etc. Pra mim isso é fácil. A minha zona de conforto é justamente aceitar fazer sucesso, aceitar fazer mais dinheiro, aceitar multiplicar meu dinheiro. Olha quanta vergonha eu ainda tenho em relação a dinheiro, sabe? Tem mais questões aí pra expandir, né? Então, nossa, assim, pra mim tem sido essa 15ª onda um grande chacoalhar de perceber, porque eu jamais tinha olhado pra essas questões, sabe? De, nossa, quanto dinheiro eu poderia estar fazendo e que não estou, porque eu não quis olhar, porque me dá vergonha olhar para dinheiro, me dá vergonha ter dinheiro. E isso eu sei que é uma questão que vem transgeracional, sabe? De ter vindo de uma família que é descendentes de escravos, então daí você mostrar que você tem mais dinheiro, você tem mais condição que outras pessoas da sua família, que isso gera uma vergonha implícita, né? Porque quem fazia muito dinheiro na época dos escravos eram os donos de escravos, ou eram muitas vezes os, né? Então a vergonha de às vezes crescer, né? De estar implícita essa ideia de que quem tem dinheiro é quem bate, quem escraviza, quem faz mal. Então existe toda uma questão aí ancestral que eu ainda vou trabalhar, né? Que ainda vou ver e vou transmutar dentro de mim, sabe? E essa é a minha zona de conforto, sabe? Qual é a zona de conforto de vocês, sabe? Eu espero que aqui o pessoal já tenha parado de buscar ressonância ou espiritualidade pra conseguir namorado, tá, gente? Porque, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, sério, vocês não fazem ideia de quantas pessoas eu já vi fazendo isso, assim. E fazendo isso repetidamente, sabe? Tipo, tu conhece a pessoa às vezes 10, 15 anos da vida e tu vê a pessoa fazer isso a cada 3 anos, sabe? Tipo, eu acordo, sabe? Claro, é julgamento da minha parte, é também talvez muitas questões que eu também tenha feito durante muito tempo e agora que eu já não faço mais eu consigo olhar o padrão, né? Consigo perceber. Mas é um trabalho, gente, é um trabalho muito grande dentro da gente, assim. Sair da zona de conforto, sabe? E perceber a zona de conforto, porque às vezes a zona de conforto ela é invisível, sabe? Se a gente deixar, às vezes a gente esconde no cantinho da mente muita coisa, sabe? É um trabalho. Bom, gente, vou ficando por aqui. Tem mais uns outros assuntos que eu quero falar com vocês. Vou ver se eu consigo gravar um segundo vídeo agora correndo pra gente já conversar, tá certo? Um beijo grande, um ótimo dia pra vocês e até a próxima.